Então, pessoal, bom dia. Antes de mais nada, eu gostaria de agradecer ao pessoal da organização e todo mundo aqui de Teresina que me recebeu super bem. Eu adorei N vezes por dia no Pernambuco. Enfim, muito legal. Eu queria agradecer também ao Senac por ter proporcionado esse espaço. Eu trabalhei no Senac em São Paulo muitos anos atrás, foi o meu primeiro emprego, na verdade. Então eu tenho um carinho especial por essa instituição que é muito séria e muito importante no Brasil. Bom, então é isso aí. Vamos começar. Vamos falar sobre o poder dos geradores, certo? Como funcionam os geradores de impacto e como usá-los para processar grandes volumes de dados com eficiência, certo? E hoje vocês vão ver que a preguiça é uma qualidade em determinadas situações, certo? Em computação, a maioria das vezes que a palavra preguiça é usada, laziness ou lazy, que é preguiçoso, geralmente é um elogio, tá? Geralmente é, porque um processo que é preguiçoso, uma função que é preguiçosa, ela não faz trabalhos desnecessários, por isso que é uma virtude. Vamos lá. Bom, eu sou o Luciano Ramalho, eu tenho orgulho de dizer que eu trabalho na ThoughtWorks há mais ou menos uns 7 meses. A ThoughtWorks é uma empresa que eu admiro há uns 15 anos, desde que eu fiquei sabendo que ela existia, através dos livros do Martin Fowler, que é um autor importante aí de livros sobre orientação a objeto, refatoração, design patterns, etc. E então foi uma alegria muito grande para mim quando eles me convidaram para trabalhar lá ano passado. Mas não foi assim, eu vim trabalhar aqui. Eles me convidaram para fazer um processo de seleção, certo? Daí todo o processo de seleção e tal. E apenas 4 meses depois eles me contrataram. Então eu estou muito contente, a empresa é muito legal de trabalhar, eu tenho 30 anos de experiência no mercado, já trabalhei em várias empresas e eu nunca trabalhei numa empresa tão legal quanto a ThoughtWorks por vários aspectos. Não só porque é uma empresa onde você interage o dia inteiro com gente muito inteligente, que é um prazer, certo? Eu ouvi esse conselho há muitos anos atrás, é assim, você deve sempre procurar trabalhar em algum lugar onde tem pessoas mais inteligentes do que você, certo? Porque aí é o lugar onde você vai aprender, tá? E, enfim, mas a inteligência é uma coisa que tem várias dimensões, então você pode ser mais inteligente do que os outros em alguns aspectos e os outros mais inteligentes do que você em outros aspectos. Mas, enfim, o importante é você trabalhar com pessoas que possam te ensinar coisas. E na ThoughtWorks a gente trabalha com gente que ensina coisas pra gente o tempo inteiro e a gente tem a oportunidade de ensinar também. Mas o outro aspecto que é super importante na empresa é que é uma empresa genuinamente preocupada com justiça social. Não é propaganda apenas que tem no site para falar que bonitinho e tal, não. É sério. É uma dimensão que você conhece melhor trabalhando lá dentro, mas você descobre que tem vários projetos que a empresa faz sem receber nada, porque ela acha que aqueles projetos são benéficos para o país, para o mundo, para a sociedade, para determinados grupos de pessoas que são oprimidas, tá? Então, isso é um outro aspecto que me interessa muito e que me fez ir para lá. Você vê, por exemplo, essa camiseta aqui. Essa camiseta a gente fez para participar do projeto da Crypto Wave, que é um evento que acontece anualmente em São Paulo, que é para popularizar o uso de criptografia, certo? Porque é super importante a gente combater o vigilantismo, que é uma tendência muito forte no mundo hoje, não só no Brasil, mas no mundo. O que é o vigilantismo? É a ideia de que o Estado tem que saber tudo a seu respeito e isso é normal. Não é normal o Estado saber tudo a seu respeito, tá? Porque se o Estado sabe tudo a seu respeito, a hora que você quiser fazer uma mudança no Estado, e os Estados precisam sempre de mudança, certo? A evolução dos Estados acontece por causa de movimentos de mudança. A hora que você quer fazer um movimento de mudança, se o Estado sabe tudo a seu respeito, ele vai saber como impedir que você faça a mudança, entendeu? Então, se a gente quiser que a sociedade humana evolua, a gente precisa ter democracia e a gente precisa ter privacidade. O cidadão tem que ter o direito de trocar mensagens, por exemplo, de uma forma que o Estado não possa ler as mensagens. Não é para proteger bandido,
Os bandidos vão aproveitar dessa característica? Sim, vão. Mas a gente não pode ter uma sociedade que é totalmente fechada só por causa da possibilidade de ter bandidos. Imagine, por exemplo, se você precisasse para sair na rua, mostrar o seu RG para uma pessoa na porta. Entendeu? Imagina se o acesso à rua fosse controlado. Tá? É como se todo mundo vivesse em prisão domiciliar, percebe? Então, por exemplo, essa é uma das propostas de lei que está no Congresso agora. Tá? Esse Congresso lamentável que a gente tem é uma das propostas de lei que já foram tentadas várias vezes. Essa proposta é uma proposta que vai proibir e tornar crime você oferecer acesso à internet para uma pessoa sem pegar os dados dessa pessoa. Isso vai inviabilizar, por exemplo, os pequenos cafés que oferecem Wi-Fi. Tá? Só que você controlar o acesso à internet, que é uma infraestrutura pública, é que nem você pedir o RG para a pessoa sair na rua. É um absurdo isso. Tá? Enfim, vou parar de falar sobre isso, mas enfim, o lance é que na TOTOLS a gente não só atende clientes entregando software de qualidade, com agilidade, dentro do prazo, mas também a gente discute essas coisas e promove esse tipo de questão. Tá bom? Então, isso aí. Vamos lá. Bom, a outra coisa que eu preciso falar, porque eu estou muito orgulhoso, é que eu escrevi esse livro, e o livro tem sido muito bem avaliado pelas pessoas. Isso para mim é muito mais importante do que as vendas. As vendas estão sendo boas também, mas o mais importante é que as pessoas gostam do livro, porque quando a gente se mete a escrever um livro, a gente, pelo menos no meu caso, às vezes eu acordava pensando, nossa, será que eu escrevi um monte de besteira ontem? Será que alguém vai falar, nossa, olha que eu disse que o Amário escreveu nessa página aqui? Bom, eu escrevi erros, sim, eu escrevi, mas na verdade erros são inevitáveis em qualquer trabalho e, no geral, as pessoas gostaram muito e é isso aí. O livro tem sido traduzido, trabalho de idiomas e tal, mas agora vamos ao que interessa. Vamos falar sobre geradores embutidos no Python. Built-in eu tenho traduzido como embutido. Por exemplo, no Python 2, a gente tem, por exemplo, isso aqui não são geradores, eu vou fazer um contraste com o Python 3. Mas você tem a função zip, por exemplo. O que ela faz? Você passa para ela dois objetos iteráveis, no caso essa lista L e essa string, e ela devolve uma lista de pares, onde ela vai pegando um elemento de cada um. Tá? Muito bem. Essa aqui é uma outra função chamada map, que ela faz o quê? Ela aplica uma determinada função. Essa aqui é simplesmente uma função que multiplica um valor por 10 para cada item da lista e devolve uma lista com o resultado, entendeu? Então você tinha aquela lista 0, 1, 2, agora você tem 0, 10, 20. Tá? Essa função cria uma nova lista. Essa também. E essa aqui, a função filter, você pode passar uma função aqui, que é uma função booleana, que vai servir para selecionar os objetos. Por exemplo, eu quero somente os números ímpares, ou eu quero somente os alunos com mais de 15 anos, ou eu quero somente os clientes com contas em atraso, sei lá. Você passa uma função booleana como primeiro parâmetro e uma lista de objetos como segundo parâmetro, e ela vai devolver uma lista que contém só aqueles itens para os quais a função deu verdadeiro. Tá? Se você passar none no lugar da função, ele apenas faz um filtro simples, que é ele devolve os itens que são verdadeiros, ou seja, ele jogou fora o zero, porque o zero em Python é considerado falso. Tá? Beleza? Tranquilo, essas funções aí são mais ou menos conhecidas. Agora, o que acontece no Python 3? No Python 3, quando você usa as mesmas funções, você obtém resultados estranhos. Então, o zip não devolve mais uma lista, o map não devolve mais uma lista e o filter não devolve mais uma lista. Então, isso é uma coisa que causa uma certa estranheza quando a pessoa vai para o Python 3. Tá? Bom, o que são esses resultados? Né? Esses resultados são geradores. Tá? Por exemplo, a principal
utilidade do gerador é que ele é um objeto iterável, ou seja, você pode passar ele, você pode usar ele em qualquer contexto do Python onde se dá a iteração, por exemplo, no laço for. Tá vendo? Então eu posso listar os pares daquele zip, tá? Da mesma forma, eu posso construir uma lista a partir daquele mesmo zip. Isso aqui é o resultado que era do zip antes, tá? E você pode construir um dicionário também. Como esse aqui é um zip de pares, ele produz pares, o Dict aceita isso e ele entende isso como se fosse chave-valor, chave-valor. Tá vendo? Então ele construiu um dicionário dessa forma, tá? Portanto, a maioria dos usos que você vai dar para o zip não mudou no Python 3. Porque geralmente você não vai usar para construir uma lista, mas sim para passar, para iterar, para passar para o construtor de outro objeto, etc. E tal. E se você precisa construir uma lista, você passa o zip para o construtor de lista e pronto, você tem uma lista. Mas a vantagem disso é que a lista não é construída a menos que você precise, tá? O zip é um gerador e ele vai produzir os itens um por um. Então, se você tiver 1 bilhão de itens, você não vai construir uma lista de 1 bilhão de itens à toa só para poder iterar. Ele vai entregando os itens um por um. Então, isso economiza memória. E economizar memória é importante para aumentar o desempenho de qualquer sistema, tá? Bom, o que acontece é que o gerador, ele além de ser um objeto iterável, que você pode usar no laço for, ele também implementa a interface iterator, tá? A interface iterator, quem já ouviu falar de iterator, por exemplo, em Java? Várias pessoas já conhecem, tá? Então, é parecida a interface iterator do Python, ela é mais simples, mas basicamente o fundamental da interface iterator é que tem que ter um método next, tá? No Python a gente usa, tem um método que vai aparecer mais para frente, mas a gente usa a função next para obter o próximo item de um iterador, tá? Então, por exemplo, dado que eu construí um iterador aqui, eu posso ir pedindo para ele os itens. A hora que não tem mais itens, ele levanta uma exceção stop ignition para sinalizar o fim, tá? Beleza? Acho que esse cara aqui está meio sem bateria. Não sei. O segundo aí, não. Alô? Opa. Eu tô meio sem voz, o microfone meio sem bateria, aí lascou. Bom, ok, vamos lá. Então vamos falar mais genericamente sobre iteração, tá? Essa coisa aqui não é a mesma coisa que interação. Pegadinha, certo? Iteração é repetição, diferente de interação. Bom, vamos lá. Então, por exemplo, na linguagem C, se você quiser fazer um programa que apenas exibe os argumentos passados na linha de comando, esse seria o programa, tá? Se você quiser fazer o mesmo programa em Python, esse é o programa, tá? Repara como é muito mais simples o Python. Mas não só porque a sintaxe do Python é mais simples, mas principalmente porque você não tem que lidar com esse i aqui, ó. Certo? Esse i aqui é uma coisa que na verdade não te interessa. Você não está interessado no i, você está interessado nos itens. Só que o C te obriga a administrar manualmente um índice para você acessar os itens. Ao passo que o laço for do Python te entrega os itens, que é o que você quer. Certo? Em Java, antes do Java 5, era necessário escrever um código parecido com aquele código do C. A partir do Java 5, eles criaram essa sintaxe aqui, ó, que aqui não tem a variável i mais, certo? Esse cara aqui, que é popularmente conhecido como for each, a documentação oficial do Java chama de enhanced for, que é o for melhorado, tá? Então, nós sempre tivemos o for melhorado. Há 13 anos antes do Java, o nosso for já era a versão melhorada. Na verdade, o Python
nunca teve outro fork que não o melhorado, tá bom? Então vamos lá. Por que tem isso no Python? Só um pequeno parênteses. Porque o Python veio de uma outra linguagem, uma boa parte das ideias do Python veio de uma outra linguagem que ninguém mais fala hoje em dia, chamada ABC. E a linguagem ABC foi criada para facilitar a programação. Olha que ideia surpreendente. Para tornar determinados bugs difíceis de acontecer. Por exemplo, quando você manipula índices, tem toda uma categoria de bugs que são chamados erros de off by one. Né? Tipo, você lê um a mais ou lê um a menos, porque você está manipulando o índice na unha, certo? Quando você não precisa manipular o índice, não tem esse perigo. Tá? Então vamos lá. Para que a linguagem possa ter esse tipo de construção, popularmente conhecida como for each, é necessário que a linguagem incorpore o conceito de objetos iteráveis. O que é um objeto iterável? É um objeto que pode ser iterado. Bem simples, né? Que nem comestível é algo que pode ser comido, desmontável é algo que pode ser desmontado, iterável é algo que pode ser iterado. Tá? E, a partir de um objeto iterável, é possível obter um iterador. Tá? E aí, o iterador tem a função, ou ele suporta a função next e permite que essa coisa aqui aconteça. Então, por baixo do pano, o que está acontecendo aqui é o Python verifica se esse cara aqui é um iterável. Se é um iterável, ele obtém o iterador e aí a cada volta do laço ele vai usar o iterador para atribuir um valor para o ar aqui. Entendeu? É assim que funciona. Todas essas ideias foram formalizadas no livro famoso Design Patterns, Padrões de Projeto, da famosa Gangue dos Quatro, certo? E isso aqui é o desenho que tem lá, o diagrama que tem lá para explicar o itereto, mas esse diagrama não é muito bom. Então tem este outro aqui. Esse outro aqui é de um livro, existe um livro chamado Use a Cabeça Padrões de Projeto, que é excelente, eu recomendo para todo mundo que quer estudar esse assunto, mesmo que você usa Java, mas serve para Python também, a maioria das informações lá. E, de qualquer forma, o lance é que lá tem essa figura que é muito boa. O que ele está explicando aqui? O conceito do iterador. Tá? O conceito do iterador ele serve para permitir você acessar os itens de uma coleção sequencialmente, isolando o cliente da implementação da coleção. O exemplo na figura aqui, essa moça é a cliente, a programadora que está usando uma API. Tá? E uma hora ela quer percorrer um array list, outra hora ela quer percorrer um array, que são estruturas de dados diferentes em Java, que tem formas diferentes de acessar os itens. Mas ela não precisa saber. Como isso aqui é um iterável e isso aqui é um iterável, basta que ela obtenha o iterador. E, apesar de que esses dois caras oferecem APIs diferentes, como eles são iteráveis, eles oferecem uma função para produzir um iterador, e uma vez que ela tem um iterador na mão, ela sabe como proceder, porque basta chamar next, entendeu? Então essa é a ideia. Você não precisa saber como que é a estrutura de dados. Isso aqui pode ser uma coisa super complexa, pode ser uma árvore. Tá? Por exemplo, o Python tem uma função chamada os.walk, que caminha, walk é caminhar, ela caminha por uma estrutura de diretórios e vai te entregando a lista de tudo que ela encontra nos diretórios e subdiretórios. Como ela faz isso? Através de um iterador. Você vai pedindo próximo, 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 ela vai te entregando. Então, a navegação por uma árvore, que geralmente é uma coisa complexa, se torna tão simples quanto um laço for. Entendeu? Então essa é a graça do iterador. Muito bem. Agora, precisa então, para entender todo esse tema aqui, precisa ficar bem clara a diferença entre o iterável e o iterador. São duas coisas diferentes. Tá? O iterável implementa a interface iterable, que em Python significa ter um método chamado underscore, que a gente pronuncia como dunder iter. Todos esses métodos com dois underscore, tem gente que pronuncia dunder, eu também pronuncio dunder. Então, dunder iter. Quando você invoca o método dunder iter, você recebe um iterador. O iterador implementa a interface iterator, que implementa o método dunder next.
E o método da DNX devolve o próximo item da série e levanta a stop iteration. Tá? Isso é parecido com o que acontece em Java também, mas tem uma diferença, que em Python os iteradores também são iteráveis. Tá? Ou seja, eu posso fazer um laço for sobre um iterador. Por quê? Porque o iterador não implementa só next, ele implementa também o dunder-iter. Tá? E o que faz o dunder-iter de um iterador? Isso daqui, ó. Ele devolve ele próprio. Isso eles fizeram apenas para ter uma interface uniforme. Você pode usar um iterável ou um iterador em qualquer lugar onde você precisa de um iterável. Tá? Porque os iteradores são iteráveis também. No fundo é isso. Tá? Bom, o padrão de projeto iterator clássico, nós vamos fazer aqui um exemplo super simples. Imagina um trem, certo? Um trem, você pode modelar um trem que você constrói com uma quantidade de vagões, você pode iterar e ver o vagão número 1, o vagão número 2, o vagão número 3. Tá? Isso aqui é um código que implementa o pattern iterator conforme está descrito no livro, lá no HL dos 4. Repara, o trem é um iterável, ele tem um dunder-iter. Quando você invoca o dunder-iter, ele devolve um iterador. O iterador é um iterador, implementa o dunder-next. Tá? Eu não vou explicar o código em si, porque não é muito interessante, apenas estou dizendo que esse código aqui funciona e faz isso aqui. Tá? É ver que é uma quantidade razoável de código, e aqui tem toda uma certa complicação de gerenciamento de um índice, no fim das contas. Mas isso é uma complexidade que está dentro dessa implementação e está escondida da pessoa que vai usar o trem. Pronto. Né? Bom, tem um jeito melhor de fazer isso, que é usando uma função geradora. Essa é a solução pythônica, que ela não é a solução pythônica, tá? O que é uma função geradora? Uma função geradora é uma função em Python que tem a palavra reservada yield. Tá? E ela é um pouco bizarra, porque você pode iterar, você pode invocar a função geradora e ela produz um objeto gerador. Olha aqui o exemplo. G igual a G em 1, 2, 3, quando eu olho o G, ele mostra que é um objeto gerador. Tá? Então, ou seja, quando eu invoquei aqui nesse laço for G em 1, 2, 3, o que eu recebi? Um objeto gerador. No objeto gerador, ele é um iterável também. Então, daí o laço for consegue percorrer. Tá? E o que faz isso? A cada chamada de next sobre o objeto gerador, o corpo da função avança até a próxima palavra reservada yield e produz esse valor. Tá? Então, isso aqui é um exemplo bem simples que eu acho super legal, foi inventado pelo Davi Quast, um colega nosso lá da comunidade Python de São Paulo. Bom, então olha, se eu tenho esse gerador, eu posso fazer next, D1, next da 2, next da 3, next de novo da stop iteration. Tá? Então, você vê que é fácil criar um objeto gerador em Python usando essa sintaxe aí. Vamos ver um exemplo mais detalhado. Nesse exemplo aqui, o gerador GAB, ele faz uns prints para a gente poder ver o que está acontecendo. Tá? Então, o que acontece? A hora que eu chamo, a hora que eu itero pelo GAB, o que acontece? Eu vou imprimir os S, os valores de S, que são os valores que eu estou recebendo do GAB. Tá? Mas aparece aqui escrito iniciando, esse é o resultado daquele print. Daí aparece o A, que é o resultado desse print, que é o valor que eu recebi lá daquele yield. Daí aparece agora vem B, que é esse print aqui. Daí essa função devolve o B e essa cara aqui dá print. Tá? E daí, quando o loop dá next de novo, aparece fim, porque tem esse fim aqui. Tá? Agora, se você fizer isso passo a passo, sem o laço for, instanciando o objeto gerador e chamando o next, daí você vê o que acontece. Quando você chama a primeira vez o next, ele avança até o próximo yield.
e devolve aquele valor. Depois ele avança até o próximo yield e produz aquele valor. Depois ele está congelado aqui. Quando eu dou esse next, ele avança, passa por esse print, aparece fim, e daí ele levanta a exceção stop iteration, porque a função terminou. Você vê que eu não estou levantando a exceção. Tá? Quem faz isso é um objeto gerador que o Python cria automaticamente, que embrulha essa função. Tá? Então esse objeto gerador aqui cuida de levantar a exceção. Tá? Bom, um exemplo famoso que se usa para ilustrar um objeto gerador em Python é o gerador de Fibonacci. Esse daqui, que eu implementei aqui, ele vai gerar todos os números de Fibonacci, todos os que existem, que são infinitos, na verdade. Certo? Ou seja, é um programa que, se eu simplesmente rodar isso aqui, for i em Fibonacci, não do jeito que eu fiz aqui, se eu fizer for i em Fibonacci, ele vai ficar printando números aqui até cair um cometa e destruir o planeta Terra. Certo? Bom, então, não, lógico que muito antes disso vai acabar a memória do computador para representar os números, e aí depois cai o cometa. Bom, então um outro gerador de... Mas olha como é simples, certo? Eu tenho um laço for que fica fazendo yield. Geralmente é assim que se usa os geradores, não daquele jeito que eu mostrei nos exemplos anteriores. Geralmente a palavra reservada yield aparece dentro de um loop, que é o loop que está produzindo os valores. Esse aqui é um outro exemplo de um gerador de Fibonacci, um pouco mais fácil de usar, porque você define quantos números de Fibonacci você quer. Então eu faço um for aqui. Aqui eu usei essa variável underscore, não quer dizer nada em Python, mas ela é frequentemente usada para significar eu não me importo com o valor. Entendeu? Eu não estou usando o valor do range para nada. Eu apenas estou usando essa construção para fazer isso aqui dar n voltas. Entendeu? Bom, então, agora com esse cara aqui eu posso fazer isso. Eu posso construir uma lista a partir do gerador de Fibonacci, passando quantos itens eu quero. Com o outro eu não podia fazer isso, porque se eu tentar construir uma lista a partir do Fibonacci infinito, ele vai construir uma lista tão grande que vai consumir toda a memória do computador e você vai ter que provavelmente rebutar o computador. Tá? Bom, outro exemplo de função geradora, um pouco mais útil do que a gerador de números de Fibonacci, por exemplo, imagina que você precisa, por algum motivo, um gerador de progressão aritmética. Existe a função end em Python, né, que te devolve uma progressão aritmética de inteiros, com incremento inteiro, mas se você quiser fazer uma progressão aritmética com floats, né, com incrementos que são números que não são inteiros, ou decimais, pontos flutuantes, etc. e tal, então esse aqui é um código que faz isso. Tá? Basicamente tem um laço for que faz yield. E aí você pode ver que, por exemplo, eu posso chamar ela sem definir o término. Tá? Isso aqui é uma notação nova do Python 3, não sei qual versão, acho que 3.0 mesmo, a partir do 3.0, que é para você dizer os próximos parâmetros a pessoa tem que nomear na hora de chamar. Tá? Então, o primeiro parâmetro aqui é um parâmetro obrigatório, que é o incremento. Portanto, se eu chamar ela... Eu acabei não fazendo exemplo. Aqui, ó. Eu passei só o incremento aqui, tá vendo? Então, ele assume o início 0 e o término nenhum, ou seja, ele vai gerar uma função infinita. Por isso que eu testei isso aqui apenas chamando next 5 vezes. Certo? Porque se eu tentasse construir uma lista ou alguma coisa assim, nunca ia terminar. Aqui eu estou mostrando uma progressão com números desse... veja que tem um erro. Isso é normal, né? São erros de aproximação que acontecem no float. Em qualquer linguagem de programação, não é um bug do Python, é um bug da norma I3E de representação de pontos flutuantes, mas não é um bug, na verdade é uma feature, porque essa imprecisão permite que os floats trabalhem com valores muito pequenos e muito grandes, que é útil em aplicações científicas e de engenharia. Mas enfim, dá uns resultados meio bizarros assim. Se você não quer esse resultado bizarro, você usa o tipo décimo, e aí você veja que fica muito bonitinho aqui, ó.
0.0, 0.1, etc e tal, até 0.4. Tá? Então esse é um código de um tipo de função geradora também. E você também pode criar uma classe, a classe trem, aquela mesma que a gente criou antes, com a função geradora. Olha que interessante, gente. Essa classe trem, ela faz tudo que a outra fazia. Ela é iterável. Só que ela não precisa ter a outra classe. A implementação do iterador está resolvida aqui. Entendeu? Você vê que se eu pego a função iter que me devolve o iterador de um objeto, eu vejo que o it é esse objeto é um objeto gerador que veio dessa função iter, tá? E quando eu dou next, eu vou vendo os vagões, tá? Ou seja, ela faz tudo que a outra fazia. Em outras palavras, essa quantidade de código virou essa quantidade de código, tá? Então é por isso que o título original dessa palestra era a evolução do design pattern em Python. O que acontece é que os criadores do Python, o Guido Formoso, isso é uma coisa bem antiga, ele incorporou na linguagem o pattern iterator, tá? A partir do Python 2.2, que foi quando apareceu essa palavra reservada yield, ninguém mais é obrigado a criar iteradores desse jeito, porque isso aqui faz a mesma coisa e é muito mais fácil de entender. Por quê? Porque aqui, novamente, eu não estou mais gerenciando o maldito índice. Entende? O Python gerencia para mim. E ele mantém o estado da iteração, porque essa função, conforme vocês viram nos exemplos anteriores, a função geradora, ela congela, e daí ela continua. Então você tem, basicamente, uma variável local, essa variável i, que mantém o estado atual. Você não precisa gerenciar ela, esse estado atual, desse jeito aqui, que eu tenho uma variável da instância, daí eu faço contas, checo e tal, não sei o que lá, toda essa complicação aqui eu não preciso mais fazer, porque o Python produz geradores automaticamente para mim, quando eu crio funções geradoras, e geradores são iteradores também, certo? Muito bem. Outra coisa que é legal é que existem também expressões geradoras. Essa é uma outra sintaxe. Por exemplo, existem a sintaxe de list comprehension. Quem aqui já se sente à vontade com list comprehensions? Aí, precisamos aumentar esse número, pessoal. É bem legal, o list comprehension é uma notação que serve para você construir uma lista a partir de um objeto iterável. Você lê um objeto iterável e produz uma lista. Por exemplo, nesse caso aqui eu tenho o objeto iterável é uma string S, eu vou produzir uma lista do código de cada letra. Tá? Então, você pode ver que o resultado é isso aqui. É um pouco esquisito de ler, mas pensa no seguinte, é meio parecido com uma notação matemática de conjuntos que a gente aprende assim. É o conjunto dos x tal que o x não sei o que, sabe? Esse é um tipo de notação que é escrito com chave e uma barra vertical e tal. Pensa nisso que fica mais fácil de ler. Entendeu? É o conjunto dos ordens C para cada C do S. Mais ou menos isso. Mas isso aqui não é um conjunto, é a lista. Certo? Que está aqui delimitado por colchetes. Na verdade, se você delimitar por chaves, você obtém um conjunto mesmo, que é um set, uma instância de outra classe. Tá? Também existe essa notação, chamada set comprehension. Bom, ok, essa notação é muito bacana, ela é mais poderosa do que isso que eu estou mostrando aqui. Eu recomendo que vocês tenham uma lida a respeito. Mas, dado que essa notação é legal, ela é mais poderosa por quê? Porque ela permite que você coloque um if aqui também, tá? Então, na verdade, a notação de list comprehension, ela substitui as funções map e filter de um jeito que é mais legível, tá? Muito bem. A generator expression, ela consome um iterável qualquer e devolve um gerador. Então, ela não consome memória construindo um objeto que tem um item para cada item. Tá? Ela apenas constrói um gerador que, à medida que você pedir, ele vai aplicando a operação. Ou seja, olha só,
Então, qual é a diferença? A notação, a sintaxe dentro é idêntica, a diferença é que você delimita por parênteses, em vez de colchetes. Tá? E aí, o objeto que você obtém é um gerador, e aí, se você quiser construir uma lista, você faz isso, mas geralmente não é isso que você vai fazer. Se você construir um gerador para uma lista, porque você vai iterar por ele um item de cada vez. Tá? Eu criei uma lista aqui só para mostrar que ele é um iterável, não um gerador. Tá? Então, essa notação é muito legal e você pode usar ela também para implementar o trem de um outro jeito. Tá vendo? Olha a diferença. No exemplo anterior, o Dandeliter era o quê? Uma função geradora, porque tem a palavra yield. Então, uma função geradora, o que acontece quando você invoca ela? O Python devolve um gerador, que vai administrar a operação dessa função geradora. Tá? Nesse caso aqui, o nosso Dandeliter não é uma função geradora, porque não tem a palavra yield. Ela é uma função qualquer. Porém, quando eu invoco ela, o que ela me devolve como resultado é um gerador, porque isso aqui é uma expressão que constrói um gerador. Entendeu? Então, dessa forma, esse é um outro jeito de fazer um trem iterável. Tá? Vamos falar um pouco sobre iteráveis em ação. Então, objetos iteráveis são usados em vários contextos do Python. Por exemplo, isso aqui funciona, certo? Você põe n variáveis do lado esquerdo, igual, do lado direito, qualquer iterável que produza n valores. Tá? Isso vale para qualquer tipo de iterável, como estou demonstrando aqui. Outra coisa, você pode passar asterisco na frente de um iterável para ela explodir ele e transformar em vários argumentos para uma função. Também é uma outra feature que envolve iteração. Tá? Alguns exemplos de objetos iteráveis que tem na biblioteca padrão do Python e em outros lugares. Strings, bytes, lists, set, tuple. O text.io wrapper, que é o tipo de objeto que o Python instancia quando você chama open num arquivo de texto que você recebe de volta a uma instância dessa classe. E ele é iterável, olha só. Tá vendo? Eu abri o arquivo e agora eu itero pelo arquivo. Não precisa mais aquelas funções readline que tinha antigamente. Tem, enfim, tinha, mas não precisa mais. Que você itera pelo arquivo direto. Se é um arquivo de texto, funciona. Tá? Os bytes são uma novidade do Python 3, que é para você representar bytes mesmo. Então você coloca um B na frente de uma string, você na verdade está construindo uma sequência de bytes que representa essa string, que tem que ser uma string ASCII. Tá? E aí, quando você itera por bytes, o que você tem é o valor dos bytes. O byte, na verdade, é como se fosse uma lista de inteiros, onde cada inteiro desses é o valor de um byte. Tá? Outro exemplo de objeto iterável é o query set do Django. Então, isso aqui é um exemplo seguinte: você pode se conectar ao Django rodando, tem uma variável lá chamada connection.queries, que existe em modo debug. Esse atributo existe só quando o Django está em modo debug, que ele mostra para você a lista dos comandos SQL que ele mandou para o banco. Então você vê que inicialmente está vazio. Daí eu faço uma query. E repare que continua vazio. Curioso, né? Eu até já usei índice e tudo, fatiamento, mas continua vazio. Quer dizer, ele não foi acessar o banco. Tá? Ele só vai acessar o banco na hora que você itera pelo resultado. Tá? Aí você vê aqui os resultados e você pode olhar a variável Q e ver o comando SQL que foi feito. Ou seja, o query set do Django, na verdade, é um gerador. Tá? Ou também conhecido como um iterável preguiçoso. Tá? Bom, vamos lá. Existem várias funções embutidas no Python que consomem iteráveis.
Por exemplo, essas funções aqui consomem iteráveis e devolvem um valor. Por exemplo, sum devolve a soma dos números que você passar no iterável para ele. Tá? É um jeito fácil de você somar todos os valores de uma lista, de um array e tal. Tá? Esse aqui devolve o valor mínimo, o valor máximo, etc. E tal. Bom, sorted consome qualquer iterável finito e devolve uma lista. Por que tem que ser um iterável finito? Porque o sorted vai construir uma lista. Então, se o iterável for aquele lá do Fibonacci, a lista não vai caber na memória e vai crashar tudo, você vai ter que rebutar a máquina. Certo? Bom. Existem várias funções geradoras que já vêm prontas para usar, que são funções embutidas, como enumerate, filter, map, reverse e zip. Eu não tenho tempo de falar muito sobre elas, eu já falei sobre o zip, apenas botei aqui essa figura, que seria melhor estar lá no começo, que é para lembrar que zip, esse zip aqui, não tem nada a ver com compressão, e sim com zipper. Porque aquela operação que ele faz de pegar um item de cada lado é parecido com o funcionamento do zipper. Sacaram? Não é por isso que ela chama zipper. Tá? E existe um módulo chamado IterTools que é sensacional. Dá para dar um curso inteiro de 8 horas só sobre o IterTools. Tá? Tem ferramentas poderosíssimas que consomem e produzem geradores, fazendo vários tipos de operações complexas com eles. Tá? Por exemplo, esse daqui gera todas as permutações de um iterável de itens que você passa, por exemplo. Tá? Etc. Tem muitas coisas aí para ver, não tem tempo de mostrar, é só para despertar a curiosidade de vocês. E tem também a função item, que a gente já viu ali no exemplo. A função item, na verdade, ela faz duas coisas. Tá? Bom, vamos olhar para ver. Quando você chama ela desse jeito, ela invoca o método da delete do objeto iterável, mas mesmo se o objeto não tiver o delete, ela ainda ela tem um plano B. O plano B ela verifica se o objeto tem um item, que é o método que implementa a operação de acesso usando colchetes, item a item, sabe quando você acessa item 0, item 1, item 2, entre colchetes. Então o Dunderiter é tão espertinho que, se você passa para um objeto que não implementa o Dunderiter, ela fala, ok, mas implementa o Dunderiter? Implementa. Será que eu consigo obter um item 0? Consigo. Então ela constrói um iterador automaticamente que vai te entregar os itens 1 a 1 e ela vai pedir 0, 1, 2, 3, 4, até que não tenha mais, daí ela cuida da stop iteration e é uma coisa linda, tá bom? Então, a função iter é bem esperta. A função iter também pode ser chamada desse outro jeito, que é muito interessante. Nesse caso, você passa para ela uma função, o primeiro parâmetro, e uma sentinela. O que ela faz? Ela constrói um iterador que invoca repetidamente a função até que o valor igual a sentinela seja gerado. Exemplo. Eu fiz aqui uma função que emula um dado de 6 faces. Cada vez que eu chamo essa função, vem um número aleatório entre 1 e 6, incluindo 6. Beleza? Aí eu faço o seguinte, eu chamo o iter com essa sintaxe aqui, onde a função é o D6 e a sentinela é o 6. Então o que isso vai fazer? O Python vai chamar o D6 e vai ver, o resultado é sentinela, o resultado é 6? Não, então ele devolve o valor. E vai ficar fazendo assim até que aparece um 6. Quando aparece o 6 é o sentinela, ele para o laço. Então você vê que eu chamo, nesse laço aqui, aconteceu que saiu. É como se tivesse assim, né? Joga o dado até sair o número 6, entendeu? Então aqui saiu 4, 1, 4, 2. E o 6 foi engolido, porque o 6 é a sentinela, certo? Aqui saiu o 6 direto. Por isso que não teve resultado. E aqui saíram 3 números, tá bom? Então, essa é a função iter, é muito espertinha. E aí, para encerrar, eu vou mostrar para vocês um exemplo real, que foi uma das primeiras vezes que eu apliquei esse conhecimento a respeito de funções geradoras no trabalho. Tá? Então, qual é a história? A história é a seguinte. Eu trabalhava numa instituição que lidava com bancos de dados de um tipo chamado ISIS, certo? É um modelo de banco de dados não relacional.
que já existe há mais de 25 anos, que é muito usado em bibliotecas. Tá? Pois bem, eu queria fazer conversão de dados do formato ISIS para outros formatos, para experimentar bancos de dados documentais modernos, como o CouchDB, MongoDB e tal. Tá? Aí, como é que eu usei? Eu usei as funções geradoras para desacoplar o laço que lia os dados do laço que escrevia os dados. Eu vou explicar por quê. E o código está aqui. Ó. Isso aqui é o repositório onde tem um monte de códigos que eu cito no meu livro, Fluent Python. Repositório não, organização. Tem vários repositórios. Esse é o repositório desse exemplo. Tá? Bom, nesse caso aqui, o que eu tenho? Eu tenho o programa aqui, ó. Vocês estão conseguindo ler? Então, ok, faz de conta que é aquele negocinho que o Supernet mostra, assim, só para ter uma visão geral do código, tá bom? Ó, repara que tem uma função aqui, ó. Outra aqui, outra aqui e outra aqui, tá vendo? Graças à indentação. Então é o seguinte, nós temos aqui um laço principal que vai escrever um arquivo JSON, tá? Esse programa ele lê arquivos de outros formatos e grava JSON, tá? Daí eu tenho um outro laço, por aqui, por exemplo, que vai ler registros a converter. A primeira vez que eu fiz o programa, eu botei as duas lógicas, a da leitura e a da escrita, no mesmo laço. Entendeu? Então tinha um laço principal que lia daqui e escrevia lá. Entendeu? Ok. Fica um pouco misturado, né? Porque esse programa tem muitos parâmetros para formatar a saída, para organizar os dados de forma diferente na saída. Então tinha toda a lógica da leitura, ficava meio misturada com a lógica da saída, era meio ruim. Mas o que mostrou para mim que esse jeito de resolver o problema realmente estava errado foi quando apareceu um requisito de ler dados em outro formato. Porque, embora o banco de dados que eu estava lendo era formato ISIS, o ISIS, na verdade, ele salva os dados em dois formatos. Ele exporta para um formato ISO e ele também ele tem um formato binário nativo dele. E aí, os testes demonstraram que era interessante conseguir ler o formato binário direto para não ter que perder tempo fazendo a exportação para o ISO. Aí começa a ficar uma coisa meio insana, entendeu? Você tem duas lógicas de leitura diferentes misturadas no mesmo laço que está escrevendo, fica meio bizarro, certo? Então, como que eu organizei o programa? Desse jeito aqui. Eu tenho uma função geradora. Quando eu fiz essa flechinha tracejada assim, eu queria dizer função geradora, tá? Eu tenho uma função geradora que lê os dados no formato MST, outra que lê os dados no formato ISO. O laço principal apenas escreve, tá? Então, como é que funciona esse programa? O programa principal, ele cuida de um monte de opções de linha de comando, tá? E lá pelas tantas, ele faz assim: se o nome do arquivo termina com .mst, a gente vai usar como iterador de registros a função iterMSTRecords. Se não, a gente vai usar como iterador de registros a função iterIsoRecords. E aí, quando eu invoco a função que escreve, eu passo como parâmetro a função geradora que foi selecionada. Entendeu? Bom, daí, essa aqui é o programa, é o loop principal que escreve. E você vê que aqui ela recebe como parâmetro o iterador de registros, o iterRecords, e aqui ele itera por ele. Tá? Então esse é o loop principal, uma parte do loop principal, o início do loop principal. Daí, a função geradora que lê arquivos ISO tem essa cara aqui. Vamos olhar ela mais de perto. Então você pode ver que eu estou usando uma biblioteca externa para ler esses arquivos. Essa biblioteca, esse objeto instanciado que é chamado ISOFile é um iterável. Então, para cada registro desse iterável, eu crio um dicionário de campos vazio
E aqui eu faço várias operações para preencher esse dicionário, e no final eu dou yield no dicionário. Tá? Então esse loop aqui fica lendo aqui registros e entregando esses registros formatados como um dicionário para o loop principal. Aí a outra função é parecida, porque ela é mais complicada, porque a API para ler o formato binário era mais complicada, mas a estrutura é a mesma. Ela cria um dicionário vazio, ela itera pelo arquivo MSP, a cada volta ela cria um dicionário vazio, faz um monte de coisas aqui para preencher esse dicionário e faz yield nesse dicionário. Entendeu? Então, com isso, o que eu ganhei? Eu ganhei um sistema plugável, tá vendo? Onde eu posso colocar diferentes funções geradoras para ler os dados e alimentar o loop principal que escreve os dados. Tá? Então, no final eu usei duas funções geradoras especializadas para ler os dados e é isso aí. Essa solução é legal porque agora é fácil estender para mais um formato. Se aparecer mais um formato de leitura, basta eu criar outra função geradora que faz a mesma coisa. Entrega um dicionário na função principal. Tá? Muito bem. Quais são os assuntos, quando você fala de geradores em Python, que eu não mencionei de propósito, também porque não dá tempo. Mas, enfim. Eu não falei que é possível você enviar dados para um gerador a partir de um método chamado send. Tá? E, nesse caso, você vai usar o yield dentro do gerador como uma expressão. Você vai escrever x igual a yield, de forma que o que foi mandado pelo send vai cair como valor do yield. Então, isso permite estabelecer uma comunicação de duas mãos entre o programa que está usando o gerador e o gerador. Entendeu? Porque normalmente o gerador manda a informação para o programa principal, né, para o cliente. O cliente só consome, o gerador só produz. Mas quando você usa send, permite que o programa principal mande informação de volta. Tá? Isso daqui não costuma ser usado no contexto de interação, e essa palestra era sobre interação, tá? Na verdade. Então, por isso que eu não mencionei esse assunto aqui. Tá? Isso daqui, na verdade, o uso de send permite você usar funções geradoras como coroutinas, que é um outro tópico avançado de Python, mais do David Beasley, que é um dos meus autores favoritos da comunidade Python. Ele diz que coroutinas não têm relação com a interação. Então, a recomendação para vocês aprofundarem esse assunto, que eu sei que uma hora não dá para aprender esse assunto que eu apresentei aqui, é só para criar interesse na maioria das pessoas, mas vão estudar mais esse assunto. E o lance é, estude o assunto de interação sem se preocupar com coroutinas, sem se preocupar com send. Você domina esse assunto é muito útil no dia a dia. E depois, um dia, quando você estiver bem confortável com o uso de yield no contexto de interação, aí você pode pensar em coroutinas. Na verdade, o Python 3.5 introduziu uma sintaxe nova para coroutinas, que é uma ótima novidade, que é o async-def. Então, em vez de você ter uma função que ela é diferente só porque tem uma palavra reservada perdida lá no meio, a palavra yield, no Python 3.5 eles introduziram a palavra async para você falar async-def, e aí fica explícito que a pessoa não tem que ler o corpo da função inteira para saber, tá? Se ela é uma função normal, se ela é um gerador e tal, uma corotina, tá? Então, é isso aí. Tanto que no meu livro eu fiz o seguinte, na parte do livro que eu abordo esse assunto, eu falo sobre geradores, iteradores, daí tem um outro capítulo que fala sobre um assunto que não tem nada a ver com esse. E daí, finalmente, eu volto para o assunto das coroutinas, justamente porque eu não queria conceitualmente emendar os assuntos na cabeça dos leitores. Tá bom? E aí, basicamente é isso. Gostaria de saber se alguém tem perguntas. Eu vou estar por aí também. Podem abordar. Fala. Muito bacana a palestra, dá para aprender bastante. Eu gostei bastante de interatividade. Tinha muita coisa que eu realmente não sabia. E fiquei com dúvida no seguinte: tinha uma página do Discord que colocou algo como assim, A, B, C igual a uma função de interador. Eu sempre achava que isso aqui fosse a função unpack. E o que tem de unpack em relação a interadores? Isso me deixou assim confuso, os dois conceitos. Bom, ótima pergunta.
Vamos voltar lá. Aqui. Certo? Então, o lance é que o que estiver do lado direito do igual pode ser qualquer objeto iterável. Portanto, pode ser uma string, por exemplo, ou pode ser um gerador. Qualquer objeto iterável. Entendeu? Tanto é que isso daqui, em inglês, eles chamam de tuple unpacking, né? Em português, desempacotamento de tupla, mas tem gente que está começando a usar o termo iterable unpacking, que é um desempacotamento de iterável, porque o da direita não precisa ser uma tupla. Tá? Mas eu continuo achando que o nome original é mais simpático e também não está errado, porque tem sempre uma tupla do lado esquerdo. Certo? É uma tupla de variáveis, mas é uma tupla. Tá? Oi? Alguma pergunta? Mais alguma pergunta? Não? Então, é isso aí, pessoal. Muito obrigado pela atenção de vocês. E a gente se vê. Mais uma vez, é um prazer estar recebendo vocês aqui, agradecer a TOTWORKS, a patrocinadora do evento, que tornou isso possível. Então eu queria dar um agradecimento especial às mulheres que vieram. Vamos dar uma salva de palmas para elas. Elas merecem essa salva de palmas porque eu vou contar uma coisa para vocês. A gente não percebe, mas como existe muito machismo na área de TI, a gente não cria normalmente, a menos que tenha um esforço grande nesse sentido, geralmente o ambiente para as mulheres é difícil na área de TI. Tá? Enfim, então, por isso é super legal que elas tenham vindo enfrentar esse monte de macho aqui. Tá? Obrigado. E aí, vai rolar? As minhas colegas da TOTWORKS, elas já têm o livro na biblioteca da empresa. Dois na sequência até o final, certo? Ao novo. E o outro é para todo mundo, inclusive as mulheres. As mulheres podem ganhar de novo. Isso, se for a mesma pessoa, não, tá bom? Aí é sacanagem. Se cair a mesma pessoa. Eu inventei um processo para sortear que funciona razoável. Uma vez que quando você não tem a lista de presentes, é assim: você sorteia um número de 1 a 12 e fala que todas as pessoas que nasceram naquele mês estão concorrendo, as outras já estão eliminadas. Tá? Daí você sorteia um número de 1 a 31, enfim, dependendo do número do mês, e escolheu um dia. Então só as pessoas que fizeram aniversário naquele dia. Aí às vezes não tem, aí você sorteia de novo e tal. Às vezes pode ter mais do que uma pessoa, mas só vai ter geralmente umas 2 ou 3 pessoas no máximo. Aí resolve o desempate para o membro 2 ou 1. Isso aí funciona. Quer aplicar aqui para ver? Opa, tá no ponto? Tá no ponto. Vamos lá.
Dá um D entre, só para a gente ver. Olha, dá um D de ler, só para ver. Se tiver 12, por exemplo, a gente sabe que ele está roubando. Bom, diz aí que tem 162 pessoas, ok? Agora valendo. Shuffle de novo, aí, shuffle. Edson Cedro. Boa tarde, pessoal. Vamos dar sequência aqui no evento, né? Agora a gente vai receber nosso último keynote, Bruno Rocha, tá vindo lá de São Paulo, da Red Hat, para receber você. Muito obrigado pela presença. Boa palestra.